nas fronteiras do infinito. Bueno, hoje no Nas Fronteiras do Infinito, nós teremos duas notícias, conforme indicado na descrição do episódio, uma relacionada a uma reclassificação ou um reajuste na classificação das anãs marrons, e uma curiosidade bastante interessante sobre exoplanetas que pode ajudar a gente a compreender um pouco mais sobre como foi o início do nosso próprio sistema solar. O ponto interessante para nós aqui é conseguir visualizar que o ponto focal dessas duas notícias está no telescópio espacial James Webb, essa grandiosidade da engenharia humana e que permitiu a coleta de dados devido à sua faixa do espectro eletromagnético para que desde a nova reclassificação das anãs marrons seja possível, assim como a visualização da composição atmosférica desses exoplanetas. Então me acompanhe, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje. Ambas as notícias foram retiradas primordialmente do site space.com. Claro que complementadas com as informações dos papers originais, às quais essas informações foram originalmente coletadas, até para a composição do artigo da Space.com, o nosso blog do Clube Centauri traz uma tradução e também uma contextualização de alguns termos utilizados nos artigos originais, para todos que nos acompanhem aqui pelo podcast ou até mesmo pelo próprio blog, consigam acompanhar toda a terminologia utilizada para a compreensão dessas novas informações. O título do artigo está como Telescópio Espacial James Webb descobre as menores estrelas fracassadas já vistas. E aqui o termo estrelas fracassadas pode soar um pouco pejorativo, mas vocês vão entender no decorrer da nossa conversa. O telescópio espacial James Webb, o nosso olho mais poderoso dentro do espectro do infravermelho, acaba de revelar os menores exemplares já vistos de um dos objetos mais intrigantes do nosso universo, as anãs marrons, que aqui vem o nosso termo, estrelas fracassadas. Mas antes de a gente mergulhar nessa descoberta, vamos entender melhor o que são essas tais anãs marrons. Trata-se de um objeto que nasce como uma estrela, ou seja, formado pelo colapso de uma nuvem de gás e poeira, mas que simplesmente não consegue atingir a massa necessária para iniciar o processo de fusão nuclear do hidrogênio em seu núcleo. É como se fosse uma estrela que nunca acendeu. Por isso o apelido um tanto dramático, eu diria, de estrela fracassada. Elas ocupam esse limbo cósmico entre planetas gigantes gasosos e as estrelas mais modestas. Agora, alguns podem estar se perguntando, o que de fato James Webb encontrou de tão especial? Bem, um time de astrônomos liderado por Kevin Luhman, da Universidade Estadual da Pensilvânia, estava vasculhando o aglomerado estelar IC348, localizado na nuvem molecular de Perseu, uma região de formação estelar com cerca de 1000 anos-luz da Terra. E não é que eles identificaram nada menos que 9 estrelas marrons, incluindo as duas menores já detectadas. Gente, eu estou falando de objetos com apenas 2 vezes a massa de Júpiter. Para colocar em perspectiva, isso é aproximadamente 0,2% da massa do nosso Sol. Trata-se de uma verdadeira façanha da natureza e um verdadeiro desafio aos nossos modelos de formação estelar. Como bem destacou o Luhman, e aqui eu cito ele, é surpreendente que o processo que forma as estrelas consiga gerar objetos com apenas o dobro da massa de Júpiter, 500 vezes menos massivos que o nosso Sol. Mas a coisa não para de ficar interessante, pessoal. Uma dessas anãs marrons super leves apresenta indícios de ter um disco de poeira e gás em seu redor. O mesmo tipo de disco que em estrelas maiores daria origem a um sistema planetário. Isso nos leva a uma possibilidade interessantíssima. Podem existir sistemas planetários onde o corpo central não é uma estrela grande e radiante, mas sim uma anã marrom com apenas 2 vezes a massa de Júpiter. Quando os pesquisadores analisaram os espectros desses objetos com o instrumento NIRSPEC do James Webb, eles se depararam com algo totalmente inesperado: a assinatura de um hidrocarboneto alifático, nunca antes visto fora do nosso sistema solar. Este composto, formado por apenas carbono e hidrogênio, não estava previsto em nenhum dos modelos atmosféricos de anãs marrons vigentes. O mais curioso aqui, gente, é que esse hidrocarboneto misterioso foi detectado em 8 das 9 novas anãs marrons estudadas, e parece ser mais abundante justamente nos objetos mais frios e jovens. Isso levou a equipe a propor uma nova classe espectral, batizada por enquanto de, entre aspas, H, específica para esses objetos.
Até então, compostos similares só haviam sido observados nas atmosferas de Saturno e de sua lua Titã. E por que essa descoberta só foi possível agora? A resposta está nas capacidades únicas do James Webb, como explica o próprio Luhmann. E por serem frias, as anãs marrons são mais brilhantes em comprimentos de onda infravermelhos. E o James Webb é o telescópio infravermelho mais sensível já construído. Sem essa ferramenta revolucionária, esses objetos extremamente tênues continuariam invisíveis para nós. Os primeiros passos dessa pesquisa são tão empolgantes quanto as descobertas já feitas. A equipe planeja obter espectros com resolução ainda maior para tentar identificar com mais precisão a natureza desse hidrocarboneto misterioso. Paralelamente, os teóricos terão que correr atrás para desenvolver novos modelos atmosféricos que expliquem por que esses compostos aparecem nessas anãs marrons jovens, mas não nas mais velhas. Além disso, os pesquisadores suspeitam que podem existir anãs marrons ainda menores no aglomerado IC348, talvez até com massas inferiores à de Júpiter, como disse Luhmann, novamente ele aqui. Imagens ainda mais profundas do James Webb, do aglomerado que estudamos, podem detectar anãs marrons com massa inferior à de Júpiter, se é que tais objetos realmente existem. Vale a gente destacar uma informação bastante relevante aqui, gente, que até o momento os modelos cosmológicos que previam anãs marrons consideravam que tais estrelas só eram possíveis de serem classificadas dentro dessa faixa, com essa classificação, aquelas estrelas que teriam entre 13 e 60 vezes a massa de Júpiter. A pesquisa aqui relatada, que foi publicada no The Astrophysical Journal Letters, não apenas redefine os limites inferiores de massas de anãs marrons, mas também abre novas fronteiras para nosso entendimento sobre a formação de objetos subestelares. Cada descoberta como essa nos lembra quanto ainda nós temos para aprender sobre o nosso universo. E é devido a essa grande gama de objetos e conceitos que ainda precisam ser compreendidos do universo que nós caminhamos para a nossa segunda notícia, que também foi resultado das pesquisas as quais foram permitidas através dos dados coletados pelo telescópio espacial James Webb. Vamos ao título da nossa notícia aqui. Novamente, essa notícia foi retirada inicialmente do space.com e está traduzida em nosso blog do Clube Centauri. O título da notícia é o seguinte: exoplanetas do sistema YSES-1 revelam pistas sobre a formação planetária com dados do James Webb. A título de facilidade aqui, pessoal, para a nossa comunicação ficar um pouco mais fluida, os dois exoplanetas que foram estudados, eles estão orbitando uma estrela que possui a seguinte nomenclatura: YSES-1. Para facilitar a nossa comunicação aqui, eu me referirei às estrelas e aos exoplanetas como ISIS-1 para a estrela, ISIS-1Bzinho para um dos exoplanetas e ISIS-1Czinho para o outro exoplaneta. Então aqui vocês já sabem que nós temos dois exoplanetas que foram objetos de estudo dos dados coletados pelo James Webb. Bem, dessa vez, o nosso queridíssimo telescópio espacial James Webb estava voltado para um sistema planetário bastante peculiar, o da estrela ISIS-1, que está localizado a cerca de 300 anos-luz da Terra. Esse sistema ele é especial por diversos motivos. Primeiro, porque tem uma estrela bastante parecida com o nosso Sol, só que bem mais jovem. Estamos falando de apenas 16 milhões de anos. Um bebê se comparado à nossa estrela, que tem 4,5 bilhões de anos. Em volta da estrela ISIS-1 estão dois exoplanetas gigantes e gasosos, o ISIS-1Bzinho e o ISIS-2Czinho. Aqui, quando eu me refiro ao Bzinho e ao Czinho, é devido à nomenclatura utilizada para a denominação de exoplanetas, onde a gente coloca esse B e esse C como se fossem letras minúsculas. Bem, esses dois exoplanetas estão dando aos astrônomos algumas pistas valiosíssimas sobre como planetas e até mesmo luas se formam. Bem, mas vamos por partes. Sabemos aqui que temos dois exoplanetas para explorarmos. Vamos começar pelo ISIS-1Czinho, que é simplesmente fascinante. O James Webb detectou na sua atmosfera nuvens de silicato, basicamente nuvens de areia flutuando por lá. Imaginem só. Em vez de gotículas de água como nas nossas nuvens terrestres, esse planeta tem gotículas minúsculas de silicato, como piroxena, bergmanita, forsterita,
que ficam suspensas na atmosfera num ciclo parecido com o da água aqui na Terra. Só que em vez de chuva de água, seria uma chuva de areia. E por que que isso é tão importante? Porque entender a composição dessas nuvens ajuda os cientistas a refinar os seus modelos de como as atmosferas planetárias evoluem, especialmente em mundos tão diferentes dos nossos. E olha que curioso, essas nuvens dão ao planeta um tom avermelhado, o que deve fazer com que, se algum dia conseguíssemos vê-lo diretamente, ele parecesse um gigante gasoso com o céu permanentemente cor de pôr do sol. E agora vamos nos encaminhar para o nosso segundo exoplaneta de interesse aqui, o Isis 1bzinho, que é outro exoplaneta desse sistema. Também não fica atrás na sua quantidade de surpresas. Ele tem cerca de 6 vezes a massa do planeta Júpiter e está cercado por um disco circumplanetário que é basicamente um anel de poeira e gás que pode ser o berçário de futuras luas. Isso é incrível porque normalmente esperamos ver discos apenas em planetas muito mais jovens. A presença desse disco ali sugere que o processo de formação de luas pode levar mais tempo do que pensávamos, ou que é um disco particularmente resistente. E as surpresas desses dois exoplanetas não param por aí. A distância entre eles é tão grande que está deixando os astrônomos bastante curiosos. Pelos modelos atuais de formação planetária, eles não deveriam estar tão separados assim. Isso significa que o nosso entendimento sobre como sistemas planetários se organizam ainda tem lacunas. E a estrela Isis 1 está aí justamente para nos ajudar a preenchê-las. O mais interessante, pessoal, é pensar de que essa pesquisa foi liderada por uma equipe jovem. Teve muitos pós-docs e muitos estudantes de pós-graduação. Eles planejaram essas observações antes mesmo do James Webb Space Telescope ter sido lançado. E vejam só, deu super certo. Eles conseguiram observar ambos os planetas simultaneamente, gerando um conjunto de dados muito detalhados e já obtidos de um sistema multiplanetário. Como bem resumiu o líder da pesquisa, o Dr. Everett Nazetskin, da Trinity College Dublin, esses exoplanetas ainda são jovens o suficientes para estarem quentes devido à sua formação. E é esse calor, visto no infravermelho, que nos permite estudá-los tão detalhadamente. E é justamente aí que o James Webb brilha, literalmente. Sua capacidade de observar no infravermelho com precisão inédita está revolucionando nosso entendimento sobre atmosferas planetárias, da mesma forma como aconteceu nas anãs marrons que a gente acabou de explorar, pessoal. Então vamos lá. O que essas descobertas significam no grande esquema das coisas? Bem, quando a gente estuda sistemas jovens, como o da estrela Isis 1, estamos essencialmente olhando para o passado do nosso próprio sistema solar. É como se nós tivéssemos uma máquina do tempo, assim como é dito como é todo o telescópio, e nos ajuda a entender como Júpiter e Saturno, aqui nesse caso, podem ter sido em suas infâncias, e como suas luas, ou seja, os seus satélites naturais, se formaram. E o mais interessante disso tudo, pessoal, é que essa pesquisa é super recente, ou seja, isso é só o começo. Hoje vimos que o James Webb Space Telescope continua apontando os seus instrumentos para esses mundos distantes, seja para observar anãs marrons ou sistemas exoplanetários. E a cada nova observação, existe ali um potencial de reescrita de nossos livros de astronomia. E com essas novas descobertas, possíveis somente devido ao sucesso que foi a missão do James Webb no espaço, nós fechamos o nosso bloco nas fronteiras do infinito. Espero que todos tenham gostado dessas notícias que nós trazemos aqui sobre estrelas anãs marrons, sobre essa nova descoberta fantástica sobre as atmosferas dos exoplanetas e que nos ajudam a compreender e conhecer um pouco mais do nosso início, do nosso passado aqui no nosso sistema solar. Agradeço a todos que ficaram até aqui, muito obrigado e até mais.